Sejam bem-vindos no nosso canal Minuto Conselhos de Deus, agora com novas experiências. Aqui você vai encontrar cursos de discipulado, aulas da Escola Bíblica Dominical deste ano. Iniciamos aí, nós já tivemos uma aula, a primeira aula, e hoje nós vamos estudar a segunda aula. Espero que você goste, espero que você compartilhe, que curta, que mande para mais pessoas, que nós consigamos alcançar o objetivo que é levar a palavra de Deus para aqueles que talvez não consigam ir até a igreja. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula, como eu disse, uma aula muito importante. Ó, quero agradecer o meu pastor Ricardo de Oliveira. Essa camisa aqui, ó, é do amor que ele tem pela obra. Sou louco por EBD, Escola Bíblica Dominical. É um homem de Deus, um espelho para mim, que tem feito um excelente trabalho aqui na Assembleia de Deus do Jardim Caraí. Pastor, te amo em Cristo, meu irmão, meu pastor, meu mestre. Vamos lá, queridos, vamos começar, que a aula hoje é um pouquinho extensa, é uma aula um pouquinho complicada em alguns sentidos, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. Preste atenção, anote num caderno. Eu costumo sempre dizer que a melhor forma que eu, pelo menos, me encontro pegando mais fácil os conteúdos é anotando, é escrevendo, é rabiscando. Se você não tem a revista, procure ter uma. Se não tiver mesmo assim, os slides é a revista. Então depois você pode pedir por e-mail que eu te envio o slide dessa lição, das outras. Quero você até o final comigo. São 13 lições, então vamos para lá? Vamos começar? Vão me ajudando ainda, que ainda eu tenho aquela questão de eu apanhar, tô começando a mexer nos equipamentos aqui. Então a nossa revista aí, ó, é Betel Dominical, que é a editora Betel, para adultos. E o que nós vamos estudar esses 3 meses é movimento pentecostal, a chama que continua a incendiar o mundo. Nossa lição hoje é a lição 12, que vai ser aplicada, vai ser desenvolvida nas igrejas no dia 12 de janeiro, próximo domingo. Então, aqui é para que você já tenha um conteúdo, para que não chegue na hora e fique meio perdido, para você que talvez é professor e possa, às vezes, ajudar com alguma contribuição. Então, você comenta também, me ajuda aí, tá bom? Então, o tema da segunda lição é em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Deixei um versículo em destaque muito importante, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Como dizia um antigo pregador, né? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para que você ingira e come ele, não, tá bom? Então é muito importante isso. Vamos lá. Texto áureo. Lembra que é texto áureo? O texto que nós vamos ter que trabalhar nele para que nós tenhamos mais conteúdo. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, versículo 11. Olha que versículo forte. Verdade aplicada. As experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver constante vigilância e oração. Ou seja, o que já aconteceu com os antigos, com os pais da igreja, não ausenta eu e você de ter um compromisso real de vigilância, oração, busca da palavra. Objetivos dessa lição de hoje, da segunda aula: reconhecer as características do esfriamento espiritual, ressaltar os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos, e terceiro, refletir a necessidade do retorno ao primeiro amor. Texto de referência. Vocês vão ver que aqui do lado, ó, é o texto que está na revista Almeida Corrigida Fiel, mas eu quero ler aqui do lado, ó. Estão vendo aqui desse lado aqui? Eu quero ler desse lado aqui, que é na nova linguagem, na tradução de hoje, onde ela é mais fácil o entendimento. Procure fazer isso quando tiver alguns versículos, entra na internet mesmo, no Bíblia Online, lá coloca as versões diferentes da Bíblia, que você vai entender. O texto está em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, que diz assim, ó, preste atenção. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita
e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo 2: Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram a prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Depois você pega com o tempo, queridos, olha aqui com essa tradução, dá para comparar uma com a outra, tá bom? Mas essa é mais fácil de você entender. Então o apóstolo João estava na ilha de Patmos, mandando uma carta para a igreja de Éfeso. Então naquela época nós já vemos aqui um grande esfriamento da igreja. Vamos continuar? Introdução. Nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Essa realidade continuou nos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca de renovação no seio da igreja. Nesta lição, vamos extrair algumas lições desses movimentos e compreender a relevância do autoexame e da vigilância e da oração. Naquela época, logo quando Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, ido para o céu, a igreja, em Atos, você vai perceber muito isso, ela já tinha saído para trabalhar. Nessa época de João, Deus tinha poupado a vida de João, ele estava na ilha de Patmos, e escrevendo cartas para 7 igrejas da Ásia. E alertando elas que em tão pouco tempo elas haviam esfriado. Em tão pouco tempo elas haviam deixado a chamada de lado, haviam saído das sã doutrinas. Então Deus manda cartas refletindo isso e dizendo o tamanho do perigo que é quando uma igreja entra em frieza espiritual. Nós, quando entramos em frieza espiritual, queridos, quantas pessoas não têm morrido no caminho para o céu? Vamos lá então, ó. O primeiro subtítulo dessa lição: as igrejas da Ásia. Ao final da era apostólica, algumas igrejas locais já estavam, ali está faltando uma palavra, né? Apresentando desvios doutrinários e esfriamento espiritual, conforme o conteúdo das cartas enviadas às 7 igrejas localizadas na Ásia. Ou seja, todas as igrejas já estavam com um esfriamento espiritual. Então, logo, essa carta foi escrita mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, 100 anos depois do nascimento de Cristo, já estava esse esfriamento espiritual. Dá para entender hoje porque está tão frio as igrejas? Vamos lá. Exilados na ilha de Pátimo, o apóstolo João foi instruído pelo Senhor a escrever tais cartas, cujos conteúdos contêm louvores, admoestações e conselhos específicos para as comunidades cristãs naquela região. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Ponto de partida aí, o nosso ponto de partida para a gente começar a entender. Vigiar em todo tempo. 1.1, Éfeso, para onde foi essa carta? A igreja de Éfeso é enaltecida por seu trabalho e por sua paciência, refutando aqueles que se diziam apóstolos, mas na verdade eram mentirosos. Apocalipse 2, versículo 2. Isso deixa claro que uma das características marcantes da igreja de Éfeso era a intolerância à heresia. Entretanto, o julgamento fica por conta do esfriamento no exercício do amor. Éfeso tornou-se uma igreja fria, indo na contramão dos ensinamentos apostólicos. Olha o que ele escreve: tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Apocalipse 2:4. A recomendação é que a igreja se lembre de onde caiu, se arrependa e volte à prática das suas primeiras obras. Apocalipse 2:5. Queridos, muitas vezes o que acontece demais com a gente é que
Nós acabamos entrando demais nos trabalhos, acabamos nos preocupando demais com as coisas e esquecemos do principal, que é o amor. A palavra de Deus está dizendo aqui, Deus diz para eles, olha, vocês foram bons, vocês estão trabalhando muito bem, estão refutando as heresias, estão entregando os falsos profetas, colocando eles para fora da congregação. Olha, vocês estão de parabéns, vocês não toleram heresias, vocês não aceitam qualquer coisa, mas eu tenho contra vocês que deixastes o primeiro amor. O primeiro amor, querido, é o que nos leva para a salvação. O primeiro amor é o que nos dá a certeza de que vai melhorar, de que as coisas vão melhorar. Por isso que ele fala assim, ó, volta para o primeiro amor, como nós vimos na leitura lá da NTLH, vocês deixaram de me amar. Eu já não estou em primeiro lugar. E nós sabemos muito bem que quando o amor deixa de ser o primeiro lugar num relacionamento, ele acaba se esfarelando, destruindo. Por isso que Deus manda João escrever falando para eles, olha, eu tenho contra vocês que vocês se esqueceram, que vocês deixaram. Volta para ele, olha onde que vocês erraram, olha qual caminho tortuoso vocês pegaram e volte para ele. 1.2, a outra igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada, olha que tristeza, mas admoestada por ser morna, apática, e não perceber o estado miserável em que se encontrava. O Senhor abomina a indiferença e o meio termo. Assim, porque és morno, essa palavra é pesada, né? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. É até nojento essa palavra, né, queridos? Olha que Deus está falando, como você não é quente e você não é frio, eu não quero morno, eu vou te vomitar, eu não quero meio termo, eu não quero pessoa em cima do muro. Ele continua aqui, ó, por falta de compromisso com as coisas de Deus, os crentes de Laodiceia foram exortados a ser zelosos e arrepender-se. Os que ficam em cima do muro, mantendo uma posição neutra em relação às coisas de Deus, causam náuseas no Senhor. Sabe aquela pessoa que nem pega firme e nem abandona? Que não deixa a vaga para outro, mas também não faz o que ela tem que fazer. Jesus tem náuseas. Ele diz, olha, você não é frio, você não é quente, eu vou te vomitar, eu vou te jogar para fora, eu não quero pessoas desse jeito. Por isso a importância de não deixarmos esfriar. O esfriamento nos torna uma pessoa morna, uma pessoa sem sal, sem sabor, e Deus não gosta disso. Olha o comentário que tem do Warren Wiersbe. A vida cristã em três temperaturas espirituais: um coração fervoroso, ardente para Deus. Lucas 42:32. Um coração frio, Mateus 24:12. E um coração morno, Apocalipse 3:16. Esse é o livro dele, né? Ó, o cristão morno é acomodado, complacente e alheio às próprias necessidades. Presta atenção, talvez nós estejamos sendo cristão morno. Talvez nós julgamos outras pessoas, mas temos sido morno. Ó. Então olha aqui, ó, o morno é acomodado, é complacente e alheio às próprias necessidades. Sabe aqueles que não ligam, que é o famoso crente tanto faz? Para ele tanto faz. Para ele, de qualquer jeito, se tá bom, tá. Se não tá bom, não tá. Ele não quer ajudar, ele não quer fazer, ele não quer buscar o Senhor. Esse é o crente morno. Olha aí, ó, quem é frio, pelo menos sente falta do calor. Olha que interessante. Ao crer em Jesus Cristo, há motivos de sobra para ser fervoroso de espírito. Romanos 12:11. As orações fervorosas também são essenciais. A igreja de Laodiceia era independente, presunçosa e segura de si. Não precisamos de coisa alguma, ela dizia. Enquanto alimentava-se essa atitude, seu poder espiritual se deteriorava. E sua riqueza material e suas estatísticas impressionantes não passavam de mortalhas para um cadáver em decomposição. O Senhor estava fora da igreja, tentando entrar. Lembra Apocalipse 3:20? Um texto lindo.
Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta. Deus estava escrevendo isso para a igreja de Laodiceia, dizendo: olha, vocês me trancaram para fora. Vocês acham que são poderosos, vocês acham que têm tudo, vocês acham que alcançaram os méritos próprios, vocês me deixam para fora. Eu estou batendo a porta, eu quero dar uma chance para vocês. Olha o que o escritor ainda diz. O Senhor diz que está batendo a porta do lado de fora. Notemos que o Senhor está revelando que ainda havia oportunidades para mudar o estado daquela igreja. E eu quero dizer o mesmo, ainda há oportunidade para Deus mudar o teu estado. Talvez você anda morno, talvez você tenha enfrentado tantas lutas, tantos desaforos com a vida, que acabou se tornando morno, que para você tanto faz, que para você já se está bem, você já ganhou a vida, você já está com a tua casa ganha, mas Deus está dizendo para você: olha, eu estou à porta batendo, eu quero mudar a tua história. Eu quero entrar aí dentro e fazer uma mudança. Por isso que nós temos que vigiar. E o tema dessa lição hoje é vigilância. Porque se eu não vigiar, se você não vigiar, nós, sem perceber, caímos na mornidão da igreja. Caímos no esfriamento espiritual. E do esfriamento espiritual para partir para o inferno é rapidinho. Vamos continuando? Vão colocando para mim nos comentários aí se está dando para entender, o que precisa melhorar. E junto nós vamos alcançando a melhora aí, ó. 1.3. A permanente vigilância. Ainda no início da igreja, muitos não expressavam mais o mesmo vigor de antes. Faltava ânimo para a leitura da palavra. Olha aí, será que não encaixa isso em nós hoje? Faltava ânimo para a leitura da palavra. O louvor se tornou morno e a adoração era sem vida. Sabe o que é tornar o louvor morno, queridos? O louvor tornar-se morno não é que cante e a igreja não sinta o louvor. Tornar o louvor morno é que um louvor se tornou bonito, uma adoração bonita, mas ela não tem vida, mas você não sente mais a presença de Deus. Você está tão frio que pode estar caindo fogo na igreja e para você o louvor está tão fraco, tão abatido que você não sente essa diferença. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser sinal de esfriamento espiritual. Preste atenção. Um estado que deve ser revertido com urgência. Com urgência. Se você caia nessa realidade. Por isso que a importância de uma escola bíblica dominical, a importância de você dedicar alguns minutos, a importância de você ter um plano de leitura e fazer todos os dias a sua leitura, que seja 2 capítulos por dia. Por isso a importância de você estar vivo na obra, queridos, porque isso pode te levar ao fracasso, pode te levar ao desastre. Continuando lá, ó, para evitar, porque é urgência, para evitar que esfriemos na fé, como aconteceu com as igrejas de Éfeso e Laodiceia. Se não voltar logo ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos sofrer. E uma hora nós vamos acreditar que o sofrimento é normal. Porque Jesus disse que no mundo teria as aflições, mas ele disse também para regozijai-vos. Ele disse que a paz dele, que excede todo entendimento, estaria conosco. Ele disse que nós teremos uma vida abundante, então nós não podemos aceitar o esfriamento espiritual. Você não pode aceitar isso. Por isso que essa lição você tem que fazer uma autoanálise. Lembra que atrás ele fazia que era uma autoanálise. Será que eu estou em estado de mornidão? Será que a minha fé, que o meu chamado está esfriando? Olha o que o escritor diz, ó. Vigilância é o estado de quem se mantém atento a todos os aspectos da vida, inclusive espiritual. A necessidade de vigilância é um assunto presente na aflição de Jesus no Getsemane, quando ele diz a Pedro, João e Tiago: ficai aqui e vigiai comigo. Olha que interessante. Até Jesus, o Deus que era homem na terra nesse momento, ele está tão preocupado com a falta de vigilância que ele pede para os 3 discípulos: olha, me ajuda, ficai aqui comigo e vigiai comigo. Olha a importância, Jesus preocupado com a vigilância, e às vezes eu e você não estamos preocupados. Estejamos vigilantes, pois o esfriamento tende a começar de maneira sutil e gradativamente toma dimensões que comprometem a vida espiritual em sua totalidade. Ou seja, hoje eu não vou na igreja. A semana que vem eu falto mais um dia.
Ah, eu não quero mais fazer aquela obra. E aí eu começo a criar empecilhos, procurar empecilhos, para eu não desenvolver o meu chamado com Deus. Estou esfriando espiritualmente. Cuidado, para que Jesus não te vomite da boca dele, para que você não venha sofrer mais e mais nesse mundo que a Bíblia diz que é de Satanás. O que eu ensinei, lembra que eu comentei aula passada? Na verdade, não é o que eu ensinei, é o que eu gostaria que vocês tivessem aprendido com essa primeira lição. Se for preciso, assista ela mais de uma vez. Eu mesmo gosto de assistir várias vezes. Anote, escreva, faça uma autorreflexão, procure aonde você tem que vigiar. Então, se a aula foi boa desse primeiro tópico, você tem que, ó, se não voltar logo para o primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. Preste atenção. Será que o que você vive hoje é o mesmo que você viveu quando você aceitou Jesus? Quando você contemplava os milagres? Cuidado, cuidado. Vamos lá. 2. O movimento montanista. Queridos, muitos de nós nunca ouvimos falar. Eu acredito que muitos que estão assistindo essa aula não sabem o que foi esse movimento. Entendeu? Não tem ideia, nunca talvez ouviu falar dele. Eu vou até passar um pouquinho para frente, depois eu volto. Tem um resumo que eu fiz aqui. O que foi o movimento montanista? Para você ter uma noção e depois a gente entrar nesse assunto. Esse movimento ajudou, surgiu o pentecostalismo, as igrejas pentecostais. Muitas igrejas tradicionais criticam, falam que é heresia, mas foi um começo. Então aqui o resumo, ó. Vamos lá, para me enxergar um pouquinho difícil, mas nós vamos junto. Montanismo foi um movimento profético de profecias que teve atuação na história, principalmente no segundo, que está faltando, século depois de Cristo. Seu líder chamava Montano. Então, mais ou menos aí no ano 200, anos 150 depois de Cristo, começou a surgir esse movimento. Tinha se convertido, Montano, né? Tinha se convertido ao cristianismo por volta de 155 depois de Cristo. Por volta de 170, 20 anos depois, ele começou a se enveredar por um caminho alternativo dentro do cristianismo. Em suas palavras, ele era o porta-voz do Espírito Santo que estava fazendo uma nova profecia, que conduziria para uma nova verdade. De um lado, havia umas lideranças que achavam que a ideia de uma nova profecia era problemática. Veja bem, o problema não era Montano defender que tinha uma profecia. Não era esse problema. Porque as pessoas consideravam que profetas eram comuns no segundo século. O problema era que ele colocava como trazidas por Montano. Ou seja, como o Espírito Santo fosse, pegasse ele e ele fosse o porta-voz, fosse o profeta dessa mudança. Era o caso de alguns adotavam essa ideia. Essas duas, Priscila e Maximila, essas mulheres eram consideradas profetisas e muitas vezes entraram em estado de transe e supostamente trouxeram mensagens do Espírito. Elas não foram as únicas. O conhecido pai da igreja, o Tertuliano, abraçou o montanismo com a doutrina que ele considerava correta. Os ensinamentos rodeavam Roma e outras regiões, sendo considerado por muitos como uma heresia. Os tradicionais não aceitavam esse poder do Espírito Santo. Nessa época já tinha acabado esse mover do Espírito Santo. As igrejas estavam se tornando rígidas, as igrejas estavam se tornando frias. E aí, com o Montano, ele sentiu e ele começou a profetizar como se ele fosse o intérprete do Espírito Santo para trazer um novo ensinamento. Aí nós podemos entender que, afinal de contas, o que Montano ensinava que era tão atraente e, ao mesmo tempo, era tão polêmico. Montano ensinava que, em seu tempo, se iniciava uma nova dispensação. Dispensação é as fases da dispensação da graça, dispensação dos patriarcas, uma nova geração. O fim do mundo estava próximo e a nova Jerusalém seria estabelecida naquele tempo na região da Frígia. O modo de vida do montanismo era rígido. Eles praticavam longos jejuns, praticavam ato de purificação e ainda desencorajavam casamentos. Em relação à perseguição, os crentes, ele dizia que não deveria fugir delas, mas nem ir atrás delas também. Mas se elas chegassem até eles, eles tinham que aceitar. Hoje em dia não existe mais esse negócio de montanismo. Os manuais da igreja, os manuais antigos, têm opiniões diferentes a respeito desse grupo.
Alguns mais tradicionais vão dizer que eram hereges. Lembra hereges? Aquele que pega o texto e muda o contexto dele e cria suas próprias heresias. Um perigo para a igreja. Então eles queriam matá-los, queriam destruí-los porque era um perigo para a igreja. Outros mais defensores da continuidade dos dons espirituais admite que havia excesso nesses movimentos, mas compreende como prova da ênfase do carisma que o Espírito Santo não tinha parado de bradar no primeiro século. Consegue entender? Isso é um resumo. Agora nós vamos entrar na lição, ó. Vamos lá. Depois coloca para mim, se tiver rápido demais, como que tiver as coisas. Ei, você que está gostando, põe aí, escreve alguma coisinha para me ajudar nos comentários aí. Clique em compartilhar, manda para a tua igreja, para o teu grupo. Vamos distribuir a palavra de Deus. Então vamos lá. O movimento montanista. Agora o que o nosso autor escreveu desse resumo. Se não entendeu o resumo, depois volta lá, vê ele de novo, tá bom? Então olha lá. Ó. O movimento montanista surgiu na metade do século II, como eu disse lá, na cidade de Artaban, o Ardabal, aldeia que ficava na fronteira entre as províncias romanas de Frígia e Mísia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação consentidas a ele. Lembra que Montano, ele falava que ele era o intérprete do Espírito Santo? Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Veremos aqui a conexão desse movimento com o pentecostalismo. Lembre-se que a nossa revista é sobre o pentecostalismo. Então estamos no começo para poder entender da onde que surgiu o poder do Espírito Santo. O propósito do movimento montanista. Então, para que ele surgiu, esse movimento? A história da igreja narra muitos movimentos surgidos após o Pentecostes, os quais ocorriam à margem da igreja oficial, sendo o movimento montanista um deles. Para Walker, esse movimento foi uma reação às tendências seculares que já se faziam sentir na igreja. Ou seja, para ele esse movimento foi um jeito de combater a mornidão que tinha entrado na igreja, os rituais que tinham entrado na igreja e tirado o controle da mão do Espírito Santo. Então, para esse povo, a tendência secular estava atrapalhando. Então, precisava de um movimento para voltar às raízes. Era um protesto. Então, olha aí, ó, esse movimento era um protesto, algo contra o crescente mundanismo que invadia a igreja geral. Como está a tua igreja hoje? O mundo tem entrado nela ou ela tem entrado no mundo para fazer diferença? Que Paulo diz que não se conformeis com este mundo, mas renovai pelo poder do Espírito Santo. Walker ressalta ainda que o movimento atingiu as proporções consideráveis, atraindo inclusive um dos mais importantes pais latinos da igreja. Nós já comentamos, o Tertuliano. Podemos perceber que a igreja sempre enfrentou essa tendência ao esfriamento, tanto espiritual quanto em relação à expectativa da segunda vinda de Jesus. Olha o foco na lição, ó. Algumas igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários e esfriamento espiritual, conforme o conteúdo das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Queridos, uma das coisas mais importantes que temos, e você pode até me perguntar, é muito difícil saber quando uma igreja está fora da doutrina ou está certa. Só há uma maneira de saber isso, como eram crentes de Bereia. É verificando. A nossa resposta é a Bíblia. Existem religiões que dizem que a Bíblia não é tão importante, que a doutrina é mais importante. Mas a doutrina só passou a existir por causa da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o nosso manual de vida, a Bíblia é nosso caminho. Então não tem como eu saber se uma igreja está pregando o verdadeiro evangelho se eu não estudo a Bíblia. E não tem mais esse negócio de ter alguém para interpretar a Bíblia para você. Você consegue. Você consegue. Hoje existem traduções fáceis e você pode perguntar para várias e várias pessoas. Pode tirar suas dúvidas. Então, nós temos que voltar à raiz e aprender a Bíblia, aprender a palavra, para que nós possamos julgar o que é certo e o que é errado, não para fazer julgamento, mas para nós mesmos. Com isso, nós não vamos esfriar espiritual. Eu nunca vi um cristão que lê a sua palavra todos os dias se tornando frio. Vamos lá. 2.2. Excessos do movimento montanista. E como qualquer protesto, queridos, sempre tem os seus excessos. Ainda que este movimento fosse uma tentativa de resgatar
a manifestação dos dons espirituais, Montano alegava, segundo seus críticos, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Olha o que ele alegava, por que ele teve tanto problema? Porque ao invés dele ser simplesmente um profeta, não, ele alegava que as palavras que ele estava falando, ela tinha a mesma força das Escrituras, da Bíblia, as mesmas palavras de João, de Lucas, de Mateus. E isso as igrejas não aceitavam e ninguém vai aceitar isso. Montano se colocou como paracleto, por meio de quem o Espírito Santo falava à igreja do mesmo modo que falava os apóstolos. Segundo Roger Olson, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade espiritual dos bispos e dos escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição contra as manifestações espirituais. Contra esses exageros, houve uma forte reação da igreja. E é óbvio, amanhã aparece na tua igreja alguém dizendo que ele é paracleto, que ele tem o poder do Espírito Santo, que ele fala na mesma autoridade das Escrituras, que das Escrituras já foi fechado, o cânon sagrado, a Bíblia já foi fechada. Então não adianta um profeta hoje dizer que ele fala em nome de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que ressalta o que Deus quer falar conosco. Então a igreja começou a bater muito nisso, mas a vantagem para o pentecostalismo foi que Montano fez com que a igreja voltasse, atirasse um pouco da frieza e começasse a buscar novamente o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a renovação. O que você está esperando? Não espere morrer, não espere ser vomitado. 2.3, vamos lá, que senão já vocês desistem aí com o tamanho da aula, hein? O afastamento da doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Isso dói, ó. Isso dói. Olha, preste bem atenção nisso que eu estou grifando aqui, ó. Ao longo dos anos, ou seja, com o tempo passando, a igreja foi ficando mais dependente do homem do que de Deus. O homem toma suas decisões e fala que foi em base de oração, e você vê que não foi em base de oração. Muitas coisas não foram em base de oração. O homem está ditando as regras da igreja que é de Deus, esqueceram que o poder é de Deus, que a igreja é de Deus, que é o Espírito Santo que faz a obra redentora. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, então, as igrejas estão deixando, que nem a igreja de Laodiceia, deixando Jesus para fora. E ele está batendo na porta e querendo entrar e querendo fazer mudança. E aí esse afastamento foi tirando da mão dos apóstolos, da igreja, da Bíblia, e colocando na mão de homens. E homens começaram a administrar a igreja, deixando o Espírito Santo de lado. Isso deu margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ensinavam que ansiavam por um retorno da igreja, à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos apostólicos. Refletir acerca desses momentos na história da igreja nos leva a compreender a necessidade de autoexame. Essa palavra é fundamental na lição de hoje. Um autoexame contínuo sobre a indispensável ação do Espírito Santo e à luz das Escrituras. Pega um tempinho aí, tira um tempinho, dá uma pausa nesse vídeo aqui, ó, e pega esses textos aí, ó. 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 5, Efésios 5, versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 21. Dá uma lida nisso daí. Para um pouquinho, pausa aqui, corre para lá, dá uma lida nisso daqui, que você vai ver, a ação do Espírito Santo é a coisa mais importante que existe na igreja. Nós estamos trancando o Espírito Santo para fora. E quando eu digo ação do Espírito Santo, não é a igreja pular, virar piruleta, gritar, sair correndo com som de bicho, nada disso, queridos. É a direção de Deus, porque Deus cura, restaura, sara. É a igreja que leva ao arrependimento. Hoje a igreja não se arrepende mais dos seus pecados. Porque não há vigilância, porque não há um autoexame. Eu costumo olhar a vida do meu irmão, mas não olho a minha. Por isso que quando o apóstolo Paulo está falando sobre 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, sobre a Santa Ceia, ele fala assim, examine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo. É o texto que ele está dizendo, olha, a igreja precisa retornar à raiz. O escritor aí, Ed Haight, a reação da igreja ao montanismo, contribuiu para um desaparecimento cada vez mais rápido dos dons espirituais. À altura do terceiro século, ano 300, Orígenes já diria explicitamente
que esses sinais diminuíram. A liberdade do Espírito Santo foi substituída por rituais cerimoniais e pela ordem eclesial. Quem manda é a igreja, não é mais o Espírito Santo. Doutrinas religiosas engessadas. O golpe final no aspecto carismático da igreja viria com a conversão de Constantino e com a aquisição de poder e influência terrena da parte da igreja. E aí um imperador muito importante, queridos, um dos maiores importância foi Constantino. Na época de Constantino, havia muita perseguição, os cristãos eram mortos, havia todo tipo de defraudação da raça humana, sabe? Estava tudo destruído. E aí, quando Constantino veio ao império, mesmo por formas políticas, ele se converteu ao cristianismo. Ele foi o primeiro imperador a adotar o cristianismo como religião central do império. Existem muitas desvantagens disso. Ele colocou o cristianismo e não aceitava nenhuma outra religião. Mas, queridos, ele fez quatro coisas muito importantes que eu queria passar com vocês, só para vocês terem uma lembrança de Constantino. Deixa eu ir, depois a gente volta no que era para ter aprendido aqui, ó. Vamos lá. 4 ordens decretadas por Constantino que mudou após ele ser cristão. Olha que antes não tinha isso. Quando ele foi cristão, primeira ordem que ele decretou, aboliu a crucificação. A crucificação é o ato de Jesus. Toda pessoa que era condenado à morte, ele era crucificado. É uma morte horrenda, horrível. Nós vemos no massacre de Cristo, no sofrimento de Cristo. As únicas pessoas que não morriam crucificados com pena de morte eram os romanos, por ser cidadão romano. Eram os que tinham autorização de ser decapitados. Mas aí Constantino veio, quando ele assumiu o cristianismo e ele assumiu o império, a primeira ordem dele foi abolir a morte de cruz. Aboliu. A cruz passou seu símbolo dele nos escudos do batalhão de guerra dele. A história é um pouquinho maior, um dia a gente fala um pouquinho dela. Segunda ordem dele, repressão do infanticídio. Sabe o que é isso? Naquela época dos romanos, quando as crianças nasciam, os pais decidiam se queriam a criança ou não, se gostasse dela ou não. Se achasse ela feia, ela com algum defeito, eles asfixiavam elas. Eles tinham o direito de matá-las. E aí eles podiam ou matá-las, ou doá-las, ou jogá-las fora, ou deixar em lugares fora. E aí tinha muita gente que pegavam essas crianças, criavam para depois vendê-las como escravo. Ele foi lá e aboliu isso, não existia mais infanticídio, agora era condenação quem fazia isso. Mas o infanticídio era grande. Terceira ordem, a influência no tratamento dos escravos. Queridos, a escravidão era tão grande e pesada lá que um senhor de escravos podia só olhar para a cara do escravo dele e matá-lo. Não tinha direito, o escravo não tinha direito a nada. Conta-se uma história que um escravo matou um patrão dele, um senhor dele, e em retaliação, a família do senhor matou 350 escravos. Então ele veio com a ordem de mudar esse tratamento aí dos escravos. Começou a melhorar a situação para os escravos. E uma quarta ordem dele foi a proibição dos duelos dos gladiadores. Lembra daqueles filmes dos gladiadores, jogavam os cristãos lá dentro? Ele proibiu, mas ainda não acabou nessa época, tá? Depois de 400 anos que um monge entrou numa arena, no teatro lá de Roma e começou a abolir. Mas essas são coisas que Constantino fez. Então, quando uma pessoa se torna cristã, mesmo por interesses pessoais, políticos, algo bom acontece, porque a palavra de Deus é vida, porque a palavra de Deus, ela há transformação. Vamos lá, o que eu ensinei, ou melhor, o que eu teria que ter ensinado e vocês aprendido. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, há muitas igrejas que já não jejuam mais, que o Espírito Santo está trancado para fora, que já não tem mais tantas campanhas de oração, que quem move a igreja é o ser humano e não é o poder de Deus. Infelizmente, queridos, isso é sinais dos fins dos tempos. Então entendeu que com essas mudanças, com esses movimentos, a igreja acabou saindo da mão do poder dos apóstolos, do Espírito Santo, da palavra, e se tornando gestão humana, doutrinas, religiosidade, que acabou tirando o poder do Espírito Santo. Tomemos cuidado. Estão conseguindo entender? Me ajuda aí, tá? Vamos lá então.
Terceiro tópico e último, aguenta mais um pouquinho. Lições e alertas dos primeiros séculos. O que, que nós vamos aprender? Agora nós temos que entender. O que, que nós podemos entender desta aula? O que, que nós podemos tirar de proveito? A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo. Isso é importante, tá? Preste sempre isso aqui, ó. Seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no direcionamento da palavra de Deus. Se você está num lugar onde a tua igreja não é direcionada pela palavra de Deus, eu não sei o que você está fazendo aí. O direcionamento é pela palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Se a sua igreja não tem escola bíblica, vá numa que tem. Faça curso, procure na internet, se aproxime de Deus, estude. Busque sempre aprender mais, cresça em conhecimento, mas também em graça. Da mesma forma que você vai crescer em estudo, você tem que crescer em oração, em jejum, em leitura da palavra. Preste atenção nisso, para você ter uma vida vitoriosa, senão você vai ficar sofrendo o resto da sua vida. É preciso evitar o comodismo, isso é importantíssimo. O comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impede de servir a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 28. Lembre-se, se você está acomodado, se você vai aos domingos na igreja simplesmente para lavar a alma, dizer assim, ontem eu fui no culto, eu me acertei. Não, querido, isso é comodismo. Se você está sentado num banco de igreja sem fazer nada por mais de um ano aí, é comodismo, é esfriamento espiritual. Mais cedo ou mais tarde você vai cair. Mais cedo ou mais tarde tua vida vai entrar numa tempestade que você não vai conseguir segurar esse barco. Por isso mantenha-se na direção da palavra e do Espírito Santo. Vamos lá. Lidando com os exageros e equívocos. É preciso prudência para lidar com os exageros e equívocos que venham a surgir na igreja. Para isso, é bom refletir sobre como Paulo lidou com a questão do uso dos dons espirituais na igreja de Coríntios. Olha que legal. Na época de Paulo, antes das cartas para as igrejas da Ásia, antes de João e Apocalipse, Paulo já tinha esses problemas. Pessoas estavam recebendo dons espirituais e se importando, achando que eles eram os importantes. Olha aí, havia exageros ali, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons espirituais, enquanto outros se sentiam superiores. Para que o dom espiritual? Dom espiritual é ferramenta que Deus distribui para os crentes, para os cristãos, trabalhar em prol da obra. Não para você. O dom é como uma enxada. Você vai para uma lavoura, você tem que capinar uma lavoura, você tem que usar um instrumento chamado enxada. Então o dom não é teu, o dom é enxada. O dom não é para você se aparecer, é para que você execute um bom trabalho. Cada função tem uma pessoa que trabalha. Eu necessito do computador para que eu possa trabalhar. Então a minha ferramenta de trabalho é o computador. Para trabalhar na igreja, nós precisamos de dons espirituais, mas o dom não é dado conforme se é bonitinho ou não. O dom é uma ferramenta entregue para aquele que quer trabalhar na obra. Paulo diz assim, eles estavam brigando, achando que uns eram maiores do que o outro porque tinha dons. Aí o apóstolo então escreveu sobre a unidade do corpo de Cristo, a responsabilidade de cada membro, o propósito dos dons, a necessidade de ordem e decência e o caminho ainda mais excelente, o amor. Você tem coragem aí de ler esses dois capítulos? Aqui não é versículo não, tá? É 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Não é 2 não, tem um tracinho de 12 a 14. Eles vão dizer tudo sobre os dons, sobre o corpo de Cristo. Paulo está dizendo assim, para que nós entendamos, olha, a igreja é um corpo. Todos são unidos para um só propósito. Não é porque um tem olho, ele é mais importante do que a mão. Não é porque a mão é mais importante do que o pé. Paulo estava bem claro. Um corpo bem definido e ajustado é o que opera a obra. Consegue entender? Ele estava dizendo, eu preciso do dom de cura, mas é importante também o dom de interpretação de línguas, o dom de fé, e todos os dons vão completar a ferramenta espiritual. Por isso que ali ele explica que não há uma igreja que funcione se os membros e o corpo não forem unidos. Eu tenho que entender, porque ele diz assim, o olho vai falar para a boca que ela é mais importante, mas a boca também tem a parte dela. Isso significa que houve instrução.
correção e esclarecimento, mas sem distinguir, desprezar ou proibir as manifestações do dom espiritual. Ou seja, Paulo não proibiu de forma nenhuma dom espiritual, nem mandou entregar, cancelar dom espiritual, nem orou a Deus para isso. Ele sabe a importância dos dons, das ferramentas, e hoje nós sabemos mais ainda. Você conhece alguém que tem dom espiritual? Você sabia que você pode ter dom espiritual? É só você querer trabalhar na obra. Porque Deus não vai deixar você trabalhar com as suas mãos se você tem que arrancar mato. Ele vai te presentear com dons espirituais. Segundo, o contínuo autoexame. Lembra que eu pedi para guardar essa frase aí, ó, autoexame? Podemos extrair algumas lições das cartas às igrejas de Éfeso e Laodiceia. Primeira lição: como ocorreu com Israel no período do Antigo Testamento, não é suficiente manter atividades religiosas se o estado espiritual do povo é de indiferença, caracterizado por um formalismo vazio e uma conduta incoerente com o padrão bíblico. Olha que pesado. O que ele está dizendo? Como ocorreu no Antigo Testamento. Não adianta ter uma igreja bonita, pomposa, organizada, bonitinha, uniformizada, se Deus não está lá. Se o Espírito Santo não está trabalhando lá. Se não está havendo conversão, se não está havendo mudança de vida, se não está havendo arrependimento de pecados, se não está havendo reconciliação. Não adianta a beleza de um templo, não adianta um sepulcro caiado, se dentro está tudo morto. É o que ele estava tentando dizer, que nós temos que aprender aqui. Se o estado espiritual do povo é de indiferença, é de mornidão, não adianta, vai estar fazendo uma adoração vazia, é incoerente com os padrões bíblicos. Segundo, que nós podemos aprender também, experiências e avivamento do passado não nos dispensam de cultivar um viver de constante oração, vigilância e autoexame. Não adianta porque os meus antepassados, os meus avós, os pastores antigos, os antigos viviam em oração, que eu estou revestido até hoje disso. Não, eu tenho que cultivar isso, viver em oração, vigilância e o autoexame. Queridos, a palavra de Deus diz assim que não existe uma pessoa sequer que não peque. Se ela disser que não tem cometido pecado, ela está se fazendo de mentiroso. E João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Então não tem quem não peque. Por isso a necessidade do meu cultivo de autoexame. De verificar se eu errei, se eu pequei, o que eu preciso acertar, qual o caminho, que é o que a carta, que o texto que nós vimos lá, qual caminho eu tomei, aonde que eu caí, aonde que eu tenho que me reconciliar para chegar de volta ao primeiro amor. É o que Deus está pedindo, por isso que ele diz: olha, eu estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Estão me deixando, deixaram o primeiro amor. Então eu tenho que viver de oração, vigilância, autoexame. E terceira lição que eu posso aprender com essas duas cartas: o autoexame deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo e à luz da palavra de Deus, pois não somos suficientemente capazes de discernir o nosso real estado espiritual apenas com conhecimentos e sentimentos humanos. Entendeu o que isso quis dizer? Ore. Não ache que está indo pelo caminho errado, é certo? Pelo teu conhecimento, pelos teus estudos. Ore ao Espírito Santo, em conjunto com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, ele vai te mostrar o caminho que você está seguindo. Ele vai te mostrar onde você tem que voltar. Ele vai te mostrar onde que você caiu e precisa reconciliar. Queridos, muitas vezes nós ignoramos o Espírito Santo até ele parar de falar com a gente. Ele está na nossa cabeça, não faz, não faz, e nós estamos fazendo. Ele está na nossa cabeça, vai se acertar, e a gente não se acerta. Porque nós entramos no esfriamento espiritual e não andamos em vigilância. O espírito está forte, mas a carne continua fraca. Então, cuidado com isso, queridos. Estão entendendo? Vamos para o próximo aí? Lembrando, se alguém quiser até o slide eu passo também, não tem problema não. Vamos para a conclusão da nossa aula aqui. 3.3, o contínuo avivamento. A palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias. Esfriamento do amor, apostasia da fé e aparência de piedade são alguns deles. Portanto, é fundamental que a igreja se distraia com o crescimento numérico
Opa, vamos lá. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia com o crescimento numérico, as grandes realizações e o conhecimento político e social, deixando de perceber os sutis ataques e investidas do inimigo e do mundo. Façamos a nossa oração, a dos primeiros cristãos, registrada em Atos 4:29. Até coloquei do lado aí, ó. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. É o que está faltando, querido, nas igrejas de hoje. Anunciar a verdadeira palavra de Deus, a transformação, a palavra que cura, que restaura, que consolida, que leva para morar no céu. Nós temos que deixar esse propósito. Não é quantidade que vale a pena, mas qualidade. Não adianta eu ter uma igreja superlotada, mas não ter Deus lá dentro, mas ter colocado o Espírito Santo para fora. Nós tendemos, quando a oração dele, a oração que diz, olha, considera as ameaças do inimigo, que está grande sobre nós e nossa vida e a vida da nossa família. Capacita-nos a anunciar a tua palavra mais corajosamente, porque crente não é covarde. Cristão não é covarde. Continuando, e tenhamos em mente as exortações que encontramos em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 23. Fiz questão de colocar também. Diz assim, ó, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é lindo, né, queridos? Tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção antes de finalizar essa aula aqui, ó. Primeiro ele diz, alegre-se sempre. Em outras versões, alegre-se constantemente. Por isso que muita gente até implica com a minha brincadeira. Eu amo sorrir, eu amo brincar, eu sou alegre, porque Deus me salvou, Deus está salvando a minha família, Deus tem cuidado de mim. Então ele diz, alegrem-se. Orem continuamente, não é só de joelho no teu quarto ou aqueles minutinhos dentro da igreja. É o tempo todo falando, orar é falar com Deus, é falando com o Senhor. Deem graça em todas as circunstâncias. Olha que interessante. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas. Mesmo nos momentos de dificuldades, agradeça a Deus, porque Ele tem algo com esses momentos difíceis. E Ele diz aqui, muito importante, não apaguem o espírito. Davi diz, não tire de mim o teu espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham-as em prova. E tem uma palavra muito linda que eu sempre falo para quem anda comigo. Fique com o que é bom. Ouviu uma pregação, ouviu uma profecia, ouve o que é mal, despreze, mas segure, retenha o que é bom. Afaste-se do mal. Porque o próprio Deus vai te santificar. Esse texto é lindo, medite nele. O que eu ensinei? Que vocês teriam que ter aprendido nesse terceiro. Me ajuda se aprendeu aí, hein? É preciso evitar o comodismo. O esfriamento e a indiferença nos impedem de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus 12, 28. Cuidado com o esfriamento. Conclusão. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus passou por momentos de avivamento e de esfriamento. A presente geração de fiéis não deve ficar indiferente às mensagens que o Senhor enviou às 7 igrejas na Ásia. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha quantas vezes que isso foi dito, ó. Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:29, Apocalipse 3:6, Apocalipse 3:13 e Apocalipse 3:22. Olha quantas vezes Deus escreveu, olha, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, Deus falando, olha, acorda, desperta, o Espírito está falando com você. Não esfria, pois assim Deus revela o verdadeiro estado da igreja, sua vontade e sua provisão. Queridos, essa é uma lição verdadeiramente. Deixa eu voltar aqui para mim ver vocês certinho. Essa é uma lição, queridos, verdadeiramente, para que você
Ouça ela uma, duas, três vezes, anote, busque, segure ela, pause ela, compare os versículos, faça um autoexame, vai atrás de ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido didático, espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. Eu não consegui fazer um resumo muito grande, mas eu acredito que dá para nós entendermos. Eu preciso que você, junto comigo, busquemos o avivamento. O avivamento nada mais é de que desprezar o esfriamento espiritual, buscar a chama do Espírito Santo, porque Deus ainda é Deus. Que você possa compreender isso, que você possa colocar no teu coração, cada dia mais buscar o avivamento. Obrigado por você aqui comigo até agora. Obrigado por você que está comentando aí. Obrigado por você que está compartilhando na tua igreja, nos grupos, aonde está por aí. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Ele. Amém e amém.